Salve, salve, sexto ano! O tio tá morrendo de saudade de vocês, tá? Estamos aqui mais uma vez aqui com a nossa videoaula de ciências, tá? Pessoal, a gente começou aí falando de célula na nossa videoaula passada, né? A gente viu que a célula é a unidade formadora dos seres vivos, né? É a unidade morfofuncional dos seres vivos, tá? Agora a gente vai entender como é que essas células se unem para formar algo maior, né? Como é que elas se unem para formar tecidos, né? Como é que elas se unem para formar órgãos, tá bom? Vamos ver aí então os níveis de organização dos seres vivos. Bom, os níveis de organização dos animais. Vimos no capítulo anterior que a célula é a unidade formadora dos seres vivos, né? Vimos inclusive que todos os seres vivos são formados de células, né? As bactérias, as amebas, os protozoários, os fungos, plantas e animais. Agora, já pensou como as células, que são tão pequenas, podem fazer, por exemplo, um braço levantar um objeto, né? Levantar objetos. Nossos músculos são formados por células que podem se contrair, diminuir o comprimento e movimentar partes de nosso corpo, como braços e pernas. Por exemplo, né, eu vou pegar aqui esse objeto, né, ele está aqui, peguei e levantei. Ou seja, eu estou fazendo aqui o movimento do meu braço. Então, os meus músculos que estão aqui, tá? Esses músculos eles vão também se movimentar. Por quê? Porque as células que formam esses músculos, elas também vão se movimentar, tá bom? Então, quer dizer que o braço, como mostra aqui na figura, né, quando eu faço assim, eu estou contraindo o músculo. Isso significa dizer que as células, né, as microscópicas células dos músculos também estão se contraindo, tá bom? Então, qualquer tipo de movimento que eu possa realizar no meu corpo, eu vou ter, né, aqui os meus músculos trabalhando, tá bom? Bom, assim como as células musculares, as demais células dos organismos multicelulares, né, formam grupos chamados tecidos, tá? Em outras palavras, se eu tiver várias células unidas, eu vou ter um tecido, tá bom? As células agrupadas em um tecido desempenham funções específicas, né? Nos animais, encontramos tecidos musculares, como esses que a gente falou agora, tá? O movimento dos braços, das pernas, não é isso? Responsáveis pelos movimentos do corpo. E os tecidos de sustentação, que formam, entre outras estruturas, os ossos. Então, Gleios, quer dizer que os ossos, né, eles também são formados de tecidos, né? Tecidos de sustentação. O esqueleto, por exemplo, ele vai sustentar o nosso corpo, né? Se não fosse o esqueleto, o nosso corpo ele era um monte de carne caído no chão, tá certo? Então tem que ter algo para sustentar os músculos, né? Para levantar o corpo. E o esqueleto, ele é exatamente, né, um conjunto de ossos, tá? E os ossos eles são formados por tecido ósseo, tá? E esse tecido ósseo é formado por células, tá bom? Bom, então tecido é o conjunto de células com funções específicas, tá? Um outro exemplo aqui também de tecido que nós temos é o sangue, né? O sangue, por exemplo, quando a gente se corta, sai lá aquele sangue vermelho e tudo, e se a gente for analisar no microscópio, a gente vai ver que o nosso sangue ele apresenta 3 células com funções distintas. A gente tem as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, nós temos os leucócitos, os glóbulos brancos, e ainda temos as plaquetas, né, as célulazinhas que realizam a coagulação. Então significa dizer que o meu sangue ele é tecido, né? Ele é chamado tecido sanguíneo. Por que ele é tecido? Porque ele é formado por várias células com funções específicas, tá bom? Aqui é mostrando exatamente o tecido ósseo, né, que vai dar origem aos ossos. Ó. Aqui são as células do tecido ósseo, as células ósseas, tá certo? Bom, o corpo dos animais apresenta vários tecidos. Nós temos 4 tecidos importantes aqui para formar o corpo de um animal. Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Tio, me explica esses 4 tecidos aí, vamos lá. O primeiro deles, que é o tecido epitelial, né, esse aqui, ele é responsável pelo revestimento, proteção do corpo, né, e secreção também, tá certo? Como assim?
ele vai formar a primeira camada da nossa pele, que nós chamamos de epiderme. Olha só, a epiderme, essa é a primeira camadazinha aqui da nossa pele, ó, e ela é formada exatamente por esse tecido aqui, que é o tecido epitelial. Tá? Então quer dizer que a primeira camada da pele, que é a parte mais superficial do meu corpo, né? Eu tenho aqui a epiderme, né, tio? Exatamente. E essa epiderme, ela é formada exatamente por tecido epitelial, né? Ela está protegendo, está revestindo o nosso corpo, tá certo? Ela está liberando também suor, tá? Através de glândulas que a gente vai encontrar na pele, né? Glândulas sudoríparas, beleza? Bom, os tecidos conjuntivos, responsáveis aqui por 90% do nosso corpo. Eita, tudo isso, porque os tecidos conjuntivos, eles formam o esqueleto, né? Eles vão formar o sangue, eles vão formar a gordura, tá? Vão formar as cartilagens, né? Vixe, realmente tem muita coisa do nosso corpo aí formado já, tá? Então esses tecidos aqui, nós temos aqui vários tecidos conjuntivos. A gente tem um tecido conjuntivo ósseo, responsável aí pela formação dos ossos. O tecido conjuntivo adiposo, responsável aí por toda a nossa gordura corporal. O tecido conjuntivo cartilaginoso, responsável aí pelas cartilagens do corpo, né? E outros, tá? Os tecidos musculares são aqueles tecidos que vão originar os músculos, né? Órgãos aqui responsáveis pela contração, pelos nossos movimentos, como foi falado aqui no começo, e o tecido nervoso, que é um tecido responsável aqui em conduzir mensagens, né? As células do tecido nervoso, elas vão passando informações umas para as outras, né? Tipo assim, passando mensagens umas para as outras, né? Para que a gente possa sentir as coisas, tá? A gente, por exemplo, a gente sente uma pancada aqui no dedo, ou seja, as células nervosas foram passando informações até o nosso cérebro e o cérebro mandou a resposta, né, ao local onde foi atingido. Por isso que a gente sente a dor. Então, esse é o tecido nervoso, tá bom? Aqui é mostrando os 3 tipos de tecidos musculares, né, que o corpo dos animais apresenta. Os animais apresentam o tecido muscular não estriado, que vai formar as vísceras do corpo, né, o intestino, o estômago. O tecido muscular esquelético, que vai formar exatamente o músculo que está preso aos ossos, né, os músculos dos braços, das pernas. E o tecido muscular estriado cardíaco, que vai formar o nosso único músculo cardíaco do corpo, que é o coração. Tá bom? Aqui é mostrando o tecido ósseo, né, que vai formar o esqueleto, tá? E aqui o tecido muscular. Beleza? Vamos para frente. Bom, aqui, essa figura do braço aqui que vocês estão vendo, nós temos aqui vários tecidos associados nessa mesma figura aqui. A gente tem aqui o tecido epitelial, né, que recobre a superfície do corpo, ó, vai formar exatamente a epiderme, que é a camada mais externa. O tecido muscular, né, é feito de fibras que se contraem, né, por isso que a gente consegue realizar os movimentos. Aqui, ó, mostrando exatamente o músculo. O tecido nervoso, que consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos, ó, células nervosas, como eu falei agora há pouco, elas passam informações umas para as outras graças a essas ramificações, ó, que elas apresentam, tá bom? O tecido ósseo, né, que vai formar exatamente aqui o osso. O tecido cartilaginoso, tá certo? Que está aqui entre os ossos, né? A cartilagem ela fica entre os ossos para evitar o atrito, né, entre os ossos. E o tecido sanguíneo, formando aqui o sangue que está passando nos vasos sanguíneos, tá? Bom, os tecidos se agrupam em órgãos, isso a gente já percebeu, né? Se as células se unem para formar tecidos, os tecidos se unem para formar órgãos, né? Por exemplo, o coração, né, ele é um músculo, mas antes dele ser um músculo, ele é um órgão, né, que vai bombear o sangue, e ele é formado por tecido muscular, tá certo? Então, assim, os órgãos se unem para formar os sistemas corporais. Por exemplo, eu tenho aqui no sistema digestório, tá, vários órgãos unidos para formar todo esse complexo aqui, que é o sistema, né, digestório. Por exemplo, a boca é um órgão, né, o órgão por onde o alimento vai entrar.
né? O esôfago é outro órgão por onde o alimento vai descer. O alimento parcialmente mastigado, né? Ele vai agora ser engolido, né? Ele vai descer então pelo esôfago e vai passar para o estômago, que é o órgão onde ele será digerido. Tá? O intestino também, os dois intestinos, o delgado e o grosso, eles também são órgãos, né? Onde vão realizar aqui, respectivamente, a absorção de nutrientes e aqui a formação de fezes. Tá bom? Então, tio, deixa eu ver se eu entendi. A célula é a unidade que forma o ser vivo. O conjunto de células, nós teremos aí um tecido. O conjunto de tecidos, nós teremos um órgão. O conjunto de órgãos, a gente tem um sistema. Então, o sistema digestório, por exemplo, é formado pelos órgãos, né, que estão aqui trabalhando para o desempenho desse sistema. Ok? Bom, a união de todos os sistemas do corpo forma um organismo. Tá? Então, por exemplo, o nosso corpo, né, nós temos o sistema digestório, o sistema respiratório, tá, que vai realizar as trocas gasosas, o sistema circulatório, que é formado exatamente pelo coração, pelos vasos sanguíneos, o sistema locomotor, né, os ossos, os músculos, o sistema urinário, né, que tem os rins, a bexiga urinária, tá certo? A uretra, né, os sistemas genitais, e todos os sistemas unidos, trabalhando juntos, formam exatamente o corpo humano. Tá bom? Então, o organismo, que é o corpo humano, ele é formado pela união de vários sistemas. Tranquilo, sexto ano? Bom, olha só aqui, né, os níveis de organização que a gente tem nesse esqueminha aqui. Ó, o átomo é a menor partícula, né? A menor partícula da matéria. Tá? Então, a união de átomos, nós teremos moléculas. A união das moléculas, teremos a organela. Várias organelas vão se unir e nós teremos a menor unidade formadora de um ser vivo, que seria a célula. A união de várias células com funções específicas, nós teremos um tecido. A união de vários tecidos, temos um órgão. A união de todos os órgãos trabalhando, temos um sistema. A união de todos os sistemas do corpo, temos um organismo. Tá certo? Agora vamos subir mais nesses níveis de organização. A união de vários organismos, nós temos uma população. Tá? O conjunto das populações, nós temos uma comunidade. O conjunto da comunidade, de várias comunidades, nós temos um ecossistema. E o conjunto de vários ecossistemas, nós temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas, né, do planeta. Nós temos aqui a biosfera, que é a camada de vida da Terra. Né? Todo lugar do planeta Terra onde há vida. Olha só aqui, né, que show esses níveis de organização aqui que a gente está vendo. Tá? Bom, respiração celular. Agora a gente vai entender como é que o ser vivo obtém energia para realizar essas atividades que a gente falou aqui. Atividades de movimento de músculos, atividades para que os órgãos possam estar trabalhando para realizar o funcionamento perfeito do sistema. Tá certo? Então, tudo isso vem da respiração celular. Olha só, você já pensou que precisa da energia dos alimentos para se movimentar e realizar as demais tarefas do dia a dia? Note que quando você se acorda, se você não comer nada, né? Eu estou morrendo de fome, eu estou fraco, não consigo nem andar. Mas quando você come um pedacinho de pão, ou quando você come um pedaço de chocolate, ou um biscoito, qualquer coisa, você já se sente um pouco energizado. Né? Isso por quê? Porque a gente vai retirar o açúcar dos alimentos. E o açúcar ele vai dar energia para as nossas células. Tim, então quer dizer que se eu não comer eu não tenho energia? Com certeza. Tá? Olha só, as células que formam seus tecidos, órgãos e sistemas precisam de energia para realizar suas funções. Tá? O processo de obtenção de energia dos alimentos é chamado respiração celular.
né, o qual é realizado pela maioria dos seres vivos, como plantas, animais, algumas bactérias e fungos. Tá? Como é que funciona isso? A gente vai retirar exatamente dessa fonte de alimento aqui, que são chamados carboidratos, né, a fonte primária de energia para as nossas células. Então, a gente vai retirar o que desses carboidratos? Nós vamos tirar a glicose, tá? Que é exatamente o açúcar, né? Então, a gente come glicose, a gente come açúcar, tá? E o açúcar está encontrado em diversos alimentos, né? No pão, né? No biscoito, no waffle, né? No almoço, tá? O arroz, né? Porque nem todo carboidrato tem sabor doce, tá? Se liga, hein? Nem todo açúcar tem sabor doce. Ó, então assim, a glicose mais o oxigênio que a gente inala na respiração, né? A gente precisa do oxigênio para viver. Eles dois vão se combinar e vão produzir gás carbônico, água e energia. É tanto que quando a gente fala, a gente está liberando água, né? E também perdendo água nos nossos processos metabólicos. Estamos também liberando gás carbônico na expiração e estamos obtendo exatamente essa energia aí, né, que foi realizada graças ao consumo de glicose. Tá bom? Bem, os níveis de organização das plantas, né? Assim como os animais, as plantas também elas apresentam, né, tecidos, órgãos, etc. Né? As plantas são bem diferentes dos animais, mas elas também apresentam células organizadas, né, que têm diferentes funções. Tá? E aqui é o processo de obtenção de energia das plantas. Enquanto a gente precisa comer algum alimento para ter energia, as plantas elas realizam essa própria energia delas. As plantas elas obtêm o próprio alimento delas. Né? Como assim, tio? Realizando fotossíntese. Olha só o que é a fotossíntese. A fotossíntese diz que a planta ela precisa de água, onde ela vai absorver essa água no solo, graças à raiz. Né? A raiz ela vai procurar água no solo e sais minerais, e aí ela acaba puxando essa água do solo, absorvendo essa água do solo. A água então vai subir por dentro do caule e vai até as folhas. Tá? O gás carbônico também, que nós animais liberamos, né, no processo de respiração, as folhas das plantas absorvem esse gás carbônico. Tá? Ah, tio, então peraí, a planta ela precisa de água, que está no subsolo, e precisa de gás carbônico, né? Gás carbônico que a gente está liberando, né, na atmosfera, e aí a folha da planta absorve esse gás carbônico. Olha só, e o que é que ela vai fazer? Com essas duas substâncias, né, água e gás carbônico, na presença de luz, a planta vai liberar o oxigênio e vai produzir glicose para ela. Olha só a glicose aqui, ó. Então a glicose é o próprio alimento da planta. Ela fica para ela, essa glicose, né? Seres autotróficos produzem seu próprio alimento. Então a planta ela produz sua própria comida, né? Ela produz seu próprio alimento, que seria exatamente a glicose, tá bom? E ela libera o oxigênio para a atmosfera, onde nós animais a gente acaba capturando esse oxigênio. Tranquilo? Vamos ver aqui o esqueminha da fotossíntese aí, ó. Como é que ocorre? Note aqui que a raiz está retirando água dos lençóis freáticos, ó. E a água está subindo aqui, ó, por dentro do caule da planta. As folhas estão absorvendo gás carbônico, ó. E graças à luz, à energia luminosa, a planta produz glicose, né? Que é a sua fonte de alimento, sua fonte, ela mesma produz e libera oxigênio para a atmosfera. Tá? Olha só que interessante, né? Legal, né, gente? Tá repetindo aí o processo, ó. Mais uma vez, para quem não entendeu, né? A água é absorvida pela raiz, tá? Ó, e aí ela vai subir
para o caule. O gás carbônico é absorvido pelas folhas e na presença de luz, a planta vai produzir seu próprio alimento, que seria a glicose, né? E ainda vai liberar oxigênio para os animais. Olha só. Legal, né? Esse foi o esquema da fotossíntese. Bom, na maioria das plantas, as células também se organizam, né, em tecidos. Tá? Então nós também temos os tecidos vegetais. Tá certo? Então aqui nós temos dois casos aqui de tecidos importantes nas plantas. O tecido de preenchimento, tá? E fotossíntese, que é chamado de parênquima clorofiliano, né? Então esse tecido está por dentro da folha, por dentro do caule, por dentro da raiz, preenchendo partes, tá? E nas folhas ele auxilia também na fotossíntese, tá? Os tecidos vasculares são como se fossem os vasos condutores das plantas, o vaso condutor de seiva. Então, por dentro da planta, passam exatamente esses vasos condutores. Nós temos o xilema e o floema. O xilema, ele vai transportar água, né, no interior da planta, e o floema vai transportar glicose no interior da planta. Tá certo? E os principais órgãos vegetais são a raiz, o caule e a folha, né? Órgãos importantes que toda planta necessita ter. A raiz, por exemplo, ela tem a função de absorver nutrientes, nós vimos lá na fotossíntese, que é necessário que ela absorva a água do solo, tá? Além de absorção de nutrientes, a raiz também vai realizar a fixação da planta no solo, ela vai prender a planta, para que a planta não caia para os lados, tá? O caule, tio, qual é a função do caule? O caule, ele vai dar a sustentação. Olha só, ele está sustentando a folha, ele sustenta os frutos, tá? Ele sustenta outras partes da planta. E a folha, né, nós vimos aí que ela vai realizar a fotossíntese, né? Ela acaba absorvendo a luz solar, tá certo? Então, as funções dela são fotossíntese, respiração, porque a planta, quando não está realizando fotossíntese, ela realiza, né, o movimento contrário. Então, ela realiza, né, a respiração. E ainda também, em casos da planta estar perdendo água, né, gotículas de água que saem pelas folhas, nós chamamos isso de transpiração. Tá bom? Turminha, até o nosso próximo encontro. Um abraço do tio.